Olá, cursistas, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma unidade do Seminário Temático 3, né, dessa nossa disciplina, que tem por temática o papel docente no processo ensino-aprendizagem e seus desafios. Quero dar um salve aqui para os alunos de São Luís, São João dos Patos, Codó, Colinas, Dom Pedro, e deixando aqui mais uma vez o meu recado para que vocês não desistam, tá? Toda vez que vocês precisarem, que vocês pensarem em desistir por algum desafio, já que a gente está falando aqui de desafio nossa unidade, no que a gente puder ajudar, colaborar, a gente dentro das nossas limitações, obviamente, a gente está aqui para isso, tá bom? E falo também, sobretudo, de mim. Então, quiser me procurar pelos canais institucionais, o WhatsApp, pelos e-mails institucionais e também, obviamente, pelo ambiente virtual acadêmico, vocês podem me chamar que eu estou aqui para isso. Não desistam não, tá bom? Então, vamos lá. A gente fala de desafios, né? E aí vem uma pergunta. Ai, perdão, gente. A pergunta é: para que professores numa sociedade que há muito superou não apenas a importância, né, destes profissionais na formação de crianças e jovens, mas também é muito mais ágil e eficaz em trabalhar as informações? Eu estou falando da sociedade da informação, gente. Eu estou falando do mundo da internet, eu estou falando do mundo em que as relações de informação elas são passadas numa velocidade assim incrível. Então, quem somos nós nesse circuito, né? Qual é a nossa importância? E aí, para falar nisso, a gente fala aqui da formação, para começar a falar nisso, da formação inicial e contínua. Formação inicial, entendendo como é essa primeiro contato que vocês têm, que corresponde, né? Acaba tendo, coincide com a graduação de vocês. Quando eu digo primeiro contato, é o primeiro contato com a área específica. E depois que vocês encerrarem, participar das atividades, né, contínuas, paralelas, que vão fazer parte da qualidade do trabalho de vocês, né? E aqui, nesse item, a gente tem percebido que isso tem se revelado como uma das demandas importantes, não só da década de 1990, como também da atualidade. E a gente viu isso lá na unidade 2, né, que as atividades de pós, que as atividades de ensino de ciência, as pesquisas de ensino de ciência, sobretudo na área de química, física e biologia, elas se acentuaram muito. E isso é muito bom, né, porque é nesse contexto que as pesquisas sobre a prática estão anunciando novos caminhos para a formação docente. É nesse momento, pessoal, que a teoria ela vai modificar a prática e a prática vai modificar a teoria. E aí, para falar desse item, a gente tem um item aqui não menos importante, que é a questão da identidade. Quando a gente fala de identidade, embora não tenha nem colocado aqui, eu acredito que esse aspecto nem esteja no texto, mas eu quero chamar a atenção aqui na minha fala, é porque quando nós falamos de identidade, nós falamos de ser e estar. Isso quando envolve a atividade profissional de docente, isso está muito marcado. Por quê? Porque a gente não sabe até que ponto as nossas escolhas, elas são escolhas não só do ponto de vista existencial, mas também do ponto de vista da necessidade, do ponto de vista material. E de alguma forma, a profissão dos professores, historicamente, ela está marcada por isso, né? Isso já é um desafio, né? Você ter uma identidade existencial, afetiva, com aquilo que você está desenvolvendo, com aquilo que você escolheu, e de repente não corresponder necessariamente às condições materiais, né? Aos anseios materiais que nós estamos desejando. Lamentavelmente, não estou falando nada distante do que a gente está vivendo, a atividade docente, ela passa por isso, historicamente ela passou por isso. Mas isso não significa dizer que a gente não tenha que mudar esse cenário a partir do enfrentamento desses desafios, né? Então, é um processo de construção do sujeito historicamente situado. Quando nós falamos de sujeito, gente, essa categoria sujeito não quer dizer só sujeito do ponto de vista gramatical, ou então um sujeito de alguém. Quando na educação a gente fala de sujeito, é de alguém que pensa e tem autonomia, né? Então, isso aqui também é um dado muito importante. Então,
Então, a profissão de professor, como as demais, ela emerge em dado contexto e momentos históricos, né, como a resposta às necessidades postas pela sociedade, adquirindo um estatuto de legalidade. Esse estatuto de legalidade significa a institucionalidade. Né, para ser professor, né, quem é o professor? Qual é a formação dele? Né, quais são os requisitos que ele necessita para ser professor, por exemplo, de química e não de outra área de conhecimento? Nem sempre foi assim, vocês sabem. Então, isso é um dado histórico. É na história que a gente percebe isso. E aí, o que são esses saberes da docência? Em que eles se constituem? Os saberes da experiência são aqueles em que os professores produzem no seu cotidiano docente e em textos produzidos por outros educadores num processo permanente de reflexão sobre sua prática mediatizada, pela de outrem. É aí que ganha importância na formação dos professores. É nesse momento que mais ou menos essa parte que está querendo nos transmitir. É que a teoria ela modifica a prática e a prática ela vai modificar a teoria. Então, a partir do quê? A partir dessa experiência, que não é uma experiência só, uma experiência formal, institucionalizada, mas as suas próprias vivências também. Então, a gente costuma, claro, quando eu digo das nossas experiências, vivências próprias, é algo que escapa das teorias, das formalidades, e isso tem validade sim, viu? Tem validade sim. E por isso a importância, como eu falei numa outra unidade, dos estudos de caso, né, da pesquisa de campo. Como a gente vai perceber que esses tipos de pesquisa, como elas vão fazer uma diferença muito grande nesse desafio que é entre a teoria e a prática na formação de professores. Né? O que tem mais aqui para a gente poder verificar? Outra coisa não menos importante do que isso tudo é de que saberes da docência nós estamos falando como é que ele se articula ao conhecimento. Então, a educação ela é um processo de humanização, ou não. Se não for um processo de humanização, de fato a gente pode chamar de educação. Prestem bem atenção para o que eu estou falando aqui. Vocês poderiam me perguntar, professora, toda educação ela se constitui como processo de humanização? A resposta ela não é óbvia, é para ser. Mas no slide anterior, nós percebemos que a expressão sujeitos, né, da história é que vai responder essa pergunta. Porque se eu não souber dos mecanismos pelos quais esse processo de humanização ele está chegando até a mim, ele pode chegar de uma forma reificada. O que é isso, professora? Pode chegar coisificado. Eu não posso perceber os mecanismos de controle que eu estou dentro desse sistema, o qual me inseriu nesse sistema. E aí eu pergunto, será que é um processo de educação? Será que é um processo de humanização? Será que eu sou sujeito? Isso é muito importante na formação de vocês, não é porque eu estou falando de ensino de química, que um professor de química, ele não traz consigo essa demanda, esses debates. Eis que a gente está aqui para poder fazer essa pequena, né, reflexão, esse pequeno debate, essa pequena apresentação numa unidade, uma vez que não se esgota aqui. Então, enquanto prática social, é realizada por todas as instituições da sociedade. Tanto é, gente, que família, o Estado, a própria escola, as organizações as ONGs, né, organização não governamentais, a própria sociedade civil na figura das ONGs, entre outras entidades. Então, esse processo de educação ele não é próprio só da escola e não só inerente ao professor, perpassa por tudo isso. Então, quem está dentro de um laboratório se equivoca caso pense que por exemplo, uma prática laboratorial ela vai se encerrar ali, mas de forma nenhuma. Ela vai envolver essa série de quesitos, série de debates, que é fundamental no processo, nisso que a gente chama de desafio, que é o objeto dessa unidade. Mas aí, avançando. O que acontece? Só para a gente fundamentar o que eu acabei de descrever. A educação escolar,
né, por sua vez, que é um elemento, né, é uma outra instituição, está assentada fundamentalmente no trabalho dos professores e dos alunos. É porque é na escola que está lá a nossa figura e a figura dos alunos. Mas isso não significa dizer que nas outras organizações nós não estejamos, e entre outros, e esses outros que a gente chama de sujeitos, não sejam sujeitos partícipes desse processo de educação. Então, a finalidade né, no caso da educação escolar, desse processo, né, dos professores, do trabalho do professor e do aluno, é contribuir com o processo de humanização de ambos pelo trabalho coletivo e interdisciplinar. Gente, somente num processo coletivo que isso pode se expressar, né, que isso pode acontecer. E aí a gente tem aqui também o que são saberes, qual é a relação entre os saberes da docência e os saberes pedagógicos, né? Porque são coisas distintas. Os saberes da docência é como se os saberes pedagógicos fossem saberes um conjunto maior, e os saberes da docência como uma espécie de subconjunto, né? Então, o que acontece, né? Então, criticando a fragmentação de saberes na formação de professores e a flutuação da pedagogia enquanto ciência, que ao restringir-se ao campo aplicado das demais ciências da educação, perde seu significado de ciência prática da prática educacional. Ela aponta caminhos de superação. E é verdade, tanto aponta que eu estou aqui fazendo uma articulação com essa discussão sobre formação de professores de desafios, que é oriunda da pedagogia, e a gente vai articulando para as outras áreas de conhecimento específico, mas ela não perde sua essência. É importante a articulação. Não sei se você está me fazendo entender. E aí, como a gente já está quase encerrando, acabei me deleitando um pouco mais naqueles outros slides, que é importante, vocês vão ver o texto na íntegra. Existe a necessidade de refletir na ação, e essa ação ela vai ser também refletida em outras possíveis ações. Então, deslocando o debate sobre formação de professores de uma perspectiva excessivamente centrada nos aspectos curriculares, né, disciplinares, para uma perspectiva mais centrada no terreno profissional, Nova evoca o percurso histórico da formação da profissão docente para pensar a formação de professores, lembrando, né, que no começo dos slides a gente falou lá da questão da nossa formação enquanto uma formação que perpassa nossa compreensão histórica, né? Como é que a gente pode ver isso na história? E aí a gente encerra aqui, vou pular aqui um pouquinho mais esse slide, sobre o papel docente, as reflexões sistematizadas neste texto, né? Elas não apresentam caráter inconcluso, não se esgotam aqui. Uma vez que a pesquisa encontra-se em processo, é porque o texto é oriundo de uma pesquisa, vocês vão ver lá, tá bom? Como se fosse um estudo de caso, e a partir desse estudo de caso a gente vai debater as categorias teóricas dessa unidade. E aí, com o texto, acompanhando com a utilização de observações, entrevistas e discussões, que foram os instrumentos metodológicos utilizados no texto para poder compor, né, a temática dessa unidade. Eu encerro aqui. O texto é da Selma Garrido Pimenta. A Selma é ótima quando fala de currículo e de formação de professores. Eu super indico para vocês, tá? E qualquer coisa, me procurem. No mais, um forte abraço. Muito obrigada pela oportunidade que vocês estão me dando.